Muito bem, pessoal, começando agora nesse setup, eu decidi pegar aqui o setup do notebook da Samsung, que é um dos setups aí bem comuns e chatinhos também de configurar, tem algumas configuraçõezinhas diferentes, e aí a gente decidiu colocar aqui para vocês o setup de notebook, tá? Esse aqui é um notebook da Samsung. Para acessar o setup desse notebook, você deve apertar F2, tá? Como está especificado ali, né? Então, como você pode observar que está especificado aqui, é o F2 que você vai estar apertando. Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar aqui o Ctrl Alt Delete para estar reiniciando, Ctrl Alt Delete. E agora vamos apertar já o F2 para acessar aqui o setup. Muito bem. Agora aqui a gente já está dentro do setup. Lembrando que esse notebook da Samsung, gente, eles são muito rápidos. A tela de posto dele é muito rápido. Então logo que você liga ele, você já tem que ficar apertando o F2 bem rápido para ele estar acessando, tá? Ou delete, se for um outro tipo de notebook, ok? Então é o seguinte, vamos nas primeiras configurações aqui, basicamente padrão. Ele me dá informações aqui de data e hora. Aqui ele me dá informações referentes às portas SATA, né? O que está conectado na porta SATA. No caso, o meu HD, é um HD Toshiba, e aqui um outro é o leitor de CD. Aqui ele dá informação do processador, quantidade de memória instalada. Nada, é só informação mesmo. Aqui a gente vai poder ver a opção avançada, vamos para o lado aqui com o teclado. E aqui ele dá algumas opções referentes ao próprio notebook. Uma das opções importantes de você estar sabendo desses notebooks da Samsung é essa função aqui, ó, Fast BIOS Mode. Tá? Alguns notebooks da Positivo também tem esse recurso, da Philco. E basicamente assim, se você deixar essa opção ativada no Enable aqui, né, dê um Enter aqui, se você deixar ela ativada, o que acontece? O teu computador não dá boot por USB, tá? Ele não dá boot por pendrive, ele não vai dar boot por nenhum dispositivo USB, ok? Então sempre que você vê essa função, você procura lá e deixa ela desativada, tá ok? Se você quiser estar dando boot por pendrive. Não tem problema também deixar, depois que você configurou ela assim, você manter ela assim. Você pode manter sem problema. HCI, no caso, é a configuração do modo como a HCI, do modo como a controladora SATA funciona. Então, basicamente, a gente deixa no automático, que é o que ele recomenda, que se você for utilizar um sistema operacional Windows XP ou semelhante, né? Ou Windows 7, Windows XP semelhante, tá? Basicamente é o que ele recomenda aí. E também funciona para o Windows 8, tá? Se você estiver rodando o Windows 8, também funciona para o Windows 8. Aqui é recursos de extensão do ciclo de bateria. Está desativado. Essas baterias elas têm, é tipo um recurso que ela tem para aumentar a vida útil da bateria quando ela está quase no final, né? Então a bateria, quando ela está chegando no fim da vida dela, você pode vir aqui dar um ativar, que ela vai dizer, no caso ele vai estender mais um pouco a vida da bateria. Vamos deixar normal mesmo, como está. USB Wake Up pode deixar Disable também. Tá ok? Ele também te dá informações ali a respeito disso, referente a isso, né? Configuração. Se você for utilizar aqui, ó, se você for utilizar sistemas operacionais como Windows Vista, 7, Windows 8, então aí você deixa ela desativada. Vamos deixar desativado mesmo, que é o padrão. Vamos aqui na guia de segurança, é basicamente para você estar configurando a senha de acesso ao setup. Na guia boot, aqui a gente tem algumas informações importantes. Boot Device Priority, né? Prioridade do dispositivo de boot. Aqui a gente altera entre os dispositivos, né? Então a gente pode colocar aqui quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, o terceiro, até o oitavo dispositivo conectado. Esse Windows Boot Manager é porque esse notebook ele vem original com Windows 8, tá? Daí ele tem esse Windows Boot Manager aqui para dar boot no Windows 8 original que vem nele. Como foi tirado o Windows 8, foi instalado o Windows 7 nesse notebook, né, porque o pessoal não gosta do Windows 8, não sei porquê, eu também não gosto. Basicamente por causa daquele menu, ele é lento, coisa e tal. Depende da máquina também, tem máquina que ele funciona legal. Bom, mas esses detalhes à parte, vamos lá. Aqui a gente pode escolher e selecionar, por exemplo, o USB HD, seria como se fosse um pendrive conectado na USB, ele pode reconhecer o pendrive de boot como um HD USB e aí ele aparece em cima. A gente pode estar alterando a ordem de boot, isso daqui. Aqui, ó.
pressionando F5 ou F6 para estar alterando os valores. Olha só, vamos botar aqui o F6. O F6 não vai porque é para cima, né? F5 é para baixo. Ó, eu posso jogar aqui, por exemplo, no F5. Joguei o USB HD lá para baixo. Agora está aqui o HD em primeiro e o leitor de CD em segundo, tá vendo? Então se eu apertar, por exemplo, vim aqui no 1, que é o HD, e apertar F5, eu vou jogar ele para baixo e automaticamente o meu leitor foi para cima em primeiro, tá? Então se você quiser dar boot por pendrive, o ideal é que você deixe todos os dispositivos USB aqui para cima, tá? De preferência o HD em primeiro, o HD e o USB em primeiro. Menos esse FDD, tá? Menos o USB e FDD, que FDD é Flop Disk Drive, tá? Flop Disk Drive, então não precisa, que no caso é drive de disquete. Aí não usa, né? Mas esses dois aqui é bacana você deixar em primeiro se você vai dar boot por pendrive, beleza? Se não, se já está instalado o sistema operacional, está tudo certinho, você não vai dar boot mais, já está formatado, beleza? Tudo certinho. O que você vai fazer? Você vai deixar o HD como primeiro, que daí é o SATA HD, né? Você vai deixar ele como primeiro lá, beleza? Bom, voltando aqui. Aqui eu tenho um recurso de touchpad, basicamente que é o touchpad o touch, né, do notebook, onde a gente usa como se fosse o mouse ali, né? Em vez do mouse no notebook se usa o touch, então você pode ativar ou desativar aqui. E aqui, gente, é o Security Boot. Esse Security Boot é coisa do Windows 8, tá? O Windows 8 veio com esse recurso aí de Security Boot, coisa e tal, que é um boot mais seguro para rodar o Windows 8. E aí, para você poder instalar outros sistemas operacionais, esse Security Boot tem que estar sempre desativado, como ele está agora aqui, tá vendo? Porque está rodando o Windows XP nessa máquina. O Windows XP não, o Windows 7. Se você deixar ele habilitado, você viu que não tem opção aqui embaixo. Ele basicamente sumiu aquelas duas funções, aquele outro menu que tinha aqui embaixo. Se eu deixar ele desativado, aparece o modo de sistema operacional que eu quero usar. Aí eu venho aqui, e aí eu dou um Enter, e aí eu vou escolher aqui CSN OS, né, que é a segunda opção no caso. Ele me dá o UEFI OS, que seria aqui para rodar o Windows 8. Só você botar lá no Google Translate, se você não consegue entender inglês, né, mas esse inglesinho aqui até que não é tão difícil de entender. Mas, ali ó, tá dizendo, se você vai dar boot com Windows 7, Windows XP ou DOS, então você deve selecionar CSM OS e desativar o Security Boot. Tá? Então é exatamente isso que foi feito. Aí ó, eu dei um Enter aqui, beleza? E assim para rodar o Windows 7 nessa máquina. Ok? Aqui é o boot pela placa de rede onboard, ó, internal LAN, placa de rede onboard, para a gente deixar ela ativada. E o boot pela placa de rede também vamos deixar desativado. E aqui é um recurso que ele tem para recalibrar a bateria, né, a bateria do notebook. Quando a bateria está começando a viciar, você pode tentar dar uma recalibrada nela, às vezes funciona. Bom, feito isso, você vai vir aqui em Exit. E aí você tem as funções padrão. Exit Save in Setting, a configuração, né? Para você salvar e sair, né? Salvar as configurações e sair. Sair e não salvar as configurações, descartar as configurações. Carregar as configurações padrão, lembrando lá o que é, né? Também tem aqui embaixo, olha lá, ó, F9 para carregar as configurações padrão. Apenas salvar as configurações, e aqui esse aqui, descartar as configurações. Bom, basicamente o que eu vou fazer é sair e salvar as configurações. Só vou dar uma conferida como é que está a ordem de boot. Eu deixei o HD, muito bem. Eu vou deixar aqui o pendrive em primeiro, no caso são os dispositivos USB, né? E o HD aqui em terceiro. Então, porque se essa máquina for formatada novamente, aí não precisa estar reconfigurando o boot, né, nessa máquina aqui em específico. Mas fica a teu critério você deixar do jeito que você achar melhor a configuração. Para o cliente final, eu recomendo que você deixe sempre, quando você vai entregar para o cliente a máquina, depois que tudo formatadinho, tudo certinho, você deixa sempre como HD em primeiro, tá? Para evitar que o cliente tente ficar dando boot na máquina com outros mídias e acabar estragando a tua formatação. Bom, feito isso, é só salvar as configurações e sair. E agora a máquina está aí, vai inicializar o sistema operacional. Aí, ó, inicializando o Windows 7 tranquilamente. Feito, gente? Bom, agora o que eu vou te mostrar é um outro tipo de setup, também de notebook, que a gente vai estar vendo aí já na sequência. Muito bem, gente. Agora
Aqui eu estou com um outro setup também de notebook. No caso, esse aqui é um setup do notebook Vaio, né? Um notebook da Sony. Basicamente, configurações também, a gente não tem muita configuração para mexer nele, mas eu vou dar uma pincelada para vocês nele aqui, por cima, para vocês poderem estar aí aprendendo. Então, basicamente, configuração principal aqui é a quantidade de memória, aqui a capacidade do HD, é um HD de 120 GB, configuração de data e hora. Vamos com o teclado aqui do lado. Aqui a gente tem um recurso de virtualização na opção avançada, que é muito recomendado você deixar ativado se você utiliza máquinas virtuais dentro do teu computador. Ele funciona melhor, as máquinas virtuais, quando esse recurso está habilitado, tá? As máquinas virtuais têm acesso direto ao processador. Opção de segurança é a senha, usuário e senha do setup, né? Se eu posso cadastrar aqui uma senha, para quem entrar no setup ter que digitar essa senha. Configuração de boot aqui, né? De ordem de boot. Então, esse recurso aqui é importante estar ativado, a External Device Boot, que é um dispositivo de boot externo, permitir no caso, seria o pendrive de boot, né? Ou um boot pela placa de rede, que é essa segunda opção aqui, Network Boot, que também eu recomendo desativado, porque a gente não dá boot por placa de rede, né? Muito difícil de fazer isso. Utilizar deste recurso, para isso tem que ter um servidor Linux lá, com o serviço LTSP lá rodando, para poder estar lendo aí os terminais e tal. Isso é uma das funções. E aqui a gente tem a ordem de boot, né? Então, external boot, né? No caso, a prioridade de boot, dispositivos externos, né? Que seriam, no caso, os pendrives, que seria essa primeira opção aqui. Então, essa seria a primeira função, né? O primeiro dispositivo que eu vou dar boot. Se eu tiver um pendrive de boot nessa máquina, vai ser o dispositivo externo, que ele vai ser reconhecido. Em segundo, vai ser o meu HD, Hard Disk Drive. E em terceiro, aqui seria o meu Internal Optical Drive, que é o meu leitor óptico, né? O leitor óptico é o nosso leitor de CD, gravador de CD. Por isso que é bom a gente saber os termos, né? Você vê num setup desse aí, você vai ver Optical Drive, você não sabe o que é. É o teu leitor óptico ou o teu gravador de CD. Posso alterar essa ordem de boot utilizando lá o F5 e o F6, olha só. Vamos pegar aqui, vamos jogar o HD para primeiro, ó. Certo? Então aqui eu apertei o F5, o HD foi para cima e o meu pendrive dispositivo externo aqui foi para baixo. Ó. No F6 ele vai para baixo e no F5 ele vai para cima. Naquele outro setup era ao contrário. O F6 ia para cima e o F5 ia para baixo. Tá? Nesse aqui é diferente. Mas isso não vem ao caso, não influencia muito, não tem diferença, só você movimentar aqui e navegar tranquilamente. Bom, gente, com isso não tem muito mais o que mexer nesse setup dos notebooks da Samsung, da Sony, são bem simples de mexer, né? Bem tranquilo. Os notebooks da Dell também são bem tranquilos de mexer, no setup são bem parecidos com esse setup aqui. Vários modelos deles. E a gente tem a opção de Exit, que é sair do setup, carregar as configurações padrão. Você pode ver que o termo muda um pouquinho, né? Mas o atalho lá, o F9, continua. O atalho do F9 para te recarregar as configurações padrão continua. Descartar as configurações feitas, né? Salvar as configurações e desligar o sistema. Eu vou dar aqui um Exit Setup e aí ele me pergunta, veja que se ele me pergunta aqui, ó, salvar as configurações e sair agora? Sim. Né? Então, mesmo ele não dizendo aqui salvar e sair, ele me pergunta se eu quero salvar depois, né, na hora que eu sair aqui. Então eu vou dar um yes aqui, né? E aí prontinho, ele já está carregando aí o meu sistema operacional. Esse aqui é o menu de boot no sistema operacional, para mim escolher ou inicializar o Linux ou no caso o Windows. Isso a gente vai estar vendo no módulo 7, como está fazendo aí as duas máquinas inicializarem, uma máquina inicializar o sistema operacional duplo, né? Inicializar dois sistemas operacionais dentro de um HD, como instalar, como fazer esse gerenciamento de boot. No caso o Linux e o Windows, o que está nessa máquina aqui. Bom, e com isso aí a gente encerra então o nosso vídeo de setup, falando sobre setup. Acho que deu para passar algumas boas pinceladas para vocês aí. E ficamos por aí, até o próximo vídeo aí na próxima aula, gente. Um abraço.